Meu nome é Daniela Porto, eu sou professora de inglês e tradutora e eu tenho um filho de 14 anos, Gabriel, e ele tem um diagnóstico de autismo. A pior coisa da minha vida. Receber o diagnóstico é a pior coisa que pode acontecer. When nothing seems to turn out right, there come a time. Quando ele tinha 1 ano e 8 meses, eu acho, ele não falava, não produzia sons, né? Não falava. E a gente procurou o pediatra e, na verdade, nossa primeira desconfiança foi que ele fosse surdo. E porque uma vez a gente estava numa festinha de aniversário e um balão estourou atrás dele e ele não se virou para olhar. Então a gente achava que ele era surdo e aí o pediatra recomendou alguns testes de audição e os testes vieram todos normais. E a gente ficou aliviado. Mas continuou o tempo e ele fez 2 anos e ainda sem falar, fez 2 anos e meio ainda sem falar e aí o médico recomendou para a neuropediatra e imediatamente ela diagnosticou com autismo severo. Eu morava nos Estados Unidos, ele foi diagnosticado nos Estados Unidos, ele nasceu lá e eu estava era eu, meu marido, que agora nós somos divorciados, meu filho mais velho e ele. Então a gente não tinha família para dar apoio e só caiu a ficha do que era o diagnóstico uns 3 dias depois. Até lá eu estava meio assim no ar. E o trágico do diagnóstico é porque ninguém sabe o que é autismo. Ninguém tem informação do que é. Então fica muito na fantasia do que é o autismo. E então a sensação que eu tinha é que eu fui para a médica com meu filho e voltei com um alien. Eu não sei o que é isso, alguém me diz o que é, porque se perde completamente o contato, o elo que você tem. E é um diagnóstico muito... A forma como é dado também o diagnóstico, os profissionais são muito insensíveis com as famílias, eles dão de uma forma muito dura, muito fria, e a gente fica realmente sem ação. Então a pior fase é receber o diagnóstico. A adaptação ao diagnóstico de autismo, a convivência com o autismo é muito lenta. Como eu estava nos Estados Unidos, a realidade lá é diferente daqui. Não vou dizer que seja melhor ou pior, é só diferente. Mas lá tem uma instituição chamada Regional Center que acolhe as famílias com crianças de idade até 5 anos. E esse local nos acolheu e fornecia gratuitamente terapia ocupacional, fonoterapia e psicoterapia, enfim, o que fosse necessário para a criança. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Então aqui no Brasil eu não imagino como seja o sofrimento das famílias nessa adaptação. De primeiro, assim, a minha reação pessoal foi, eu não me dei tempo para ter o luto. Eu achava que eu estava correndo contra o tempo, porque o que ele precisava era de terapia, de intervenções, e eu precisava estar inteira para oferecer isso. Então, eu acho que porque eu me envolvi demais no tratamento dele, eu não me permiti sofrer ou ficar, assim, não sei. Eu não olhei muito para mim, eu fiquei olhando mais para ele. Então, até os 10 anos de idade do Gabriel, minha vida foi toda voltada para ele, para terapia, para intervenção, para o que é melhor, para o que é mais moderno, o que se está fazendo, e eu ia atrás. Mas eu nunca fui muito de ler e nem de pesquisar na internet, porque a internet dá muita informação, suposições. Então a gente tem muitas suposições na internet e muitos pais se enveredam por aí. Eu não fui por aí, nem fui atrás de leitura, porque as leituras me deixavam muito depressiva. Então eu fui buscando conhecer quem era meu filho e não entender o que é autismo. O autismo é uma coisa muito complicada, muito complexa, tem muita gente sendo paga para entender e eu preferi entender quem é meu filho. Hoje tudo mudou. Depois, quando ele fez 10 anos de idade, eu tinha, assim, muitas famílias, eu acho que tem, muitas pessoas têm muita resistência ao diagnóstico de autismo. As famílias, os pais ou
os familiares geralmente não apoiam, sei lá, cada família tem uma história. Pra mim, quando chegou aos 10 anos de idade, foi quando eu finalmente aceitei que o diagnóstico de Gabriel era severo. Porque até então eu não aceitava, porque eu não imaginava Gabriel como um autista severo. Porque Gabriel é um menino muito doce, ele é muito afetuoso, ele gosta de gente, ele gosta de colo, ele não tem algumas das ideias que se faz de autismo, como estar em outro mundo, está no mundo dele. Eu nunca senti isso de Gabi, ele sempre está no mundo, está aqui, está presente, ele é muito sensível. E também não tinha essa coisa de tudo tem que estar do jeito que está, não pode mudar. Nunca teve isso. Lá em casa eu sempre mudei as coisas de lugar, sempre trouxe coisas novas, ele nunca se irritou com mudança de rotina. A minha vida não é uma rotina, nesse ponto nunca foi assim, não pode mudar nada, não pode tirar nada do lugar, nunca fiz isso com nada. Sempre foi tudo mudando, cada dia era de um jeito, cada dia eu fazia as coisas diferentes e ele nunca se mostrou ansioso em relação a isso. Quando ele fez 10 anos, eu compreendi que era severo, não por conta da afetuosidade dele, mas por conta que ele não tem fala. Ele tem 14 anos hoje e ele ainda não tem fala. Ele não tem a linguagem verbal. E aí eu compreendi que era isso que tornava ele um autista severo. Porque a comunicação com o mundo, verbalmente, da forma como as pessoas se acostumaram a se comunicar, porque existem várias formas de comunicação, mas a verbal acaba sendo a que é mais notada. Isso ele não tinha, então isso tornava ele uma pessoa difícil de ser acessada e difícil de se expressar com o mundo, de haver essa troca. E era isso que tornava ele um autista severo. Quando eu realmente aceitei esse diagnóstico de autismo severo, eu comecei a repensar as coisas. Então eu repensei tudo, eu pensei principalmente assim, o jeito como ele está hoje, aos 10 anos, se ele continuar assim para o resto da vida, o que é uma improbabilidade, tá bom demais, dá para levar. E também eu sempre gastei mais com terapias do que eu ganho como professora e como tradutora. Então eu tinha uma vida financeira desequilibrada e a minha vida toda, como era em função de Gabriel, várias coisas eu deixei de fazer. E então eu comecei a readaptar, a repensar a minha vida. Então eu tirei ele das terapias caríssimas, fui reduzindo, fui simplificando e fui passando mais tempo com ele. Então depois que eu aceitei, eu comecei a me conectar mais com aquela pessoa que ele porque o autismo faz parte de quem ele é. Ele não é um diagnóstico, mas ele também não deixa, essas características são parte de quem ele é e não tem como gostar de Gabriel sem gostar dessa parte também. Então eu comecei a me conectar com isso. Então a vida ficou mais fácil, mais gostosa depois que eu aceitei isso, depois que a gente tornou o autismo como parte da nossa vida e não como um inimigo que a gente tem que lutar contra. Então o que aconteceu? Eu comecei a focalizar na nossa qualidade de vida. Inclusive a minha qualidade de vida. Então eu comecei a focar em mim, o que é que eu queria pra mim, os meus sonhos que eu queria realizar. E tem uma coisa que eu chego, isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de compartilhar com todos os pais que têm filhos autistas, é que o autismo não é uma doença, então o autismo não tem cura. Ele não vai ter cura porque ele não é uma doença. Ele é uma forma diferente de se existir nesse mundo. Então quando a gente aceita isso, a gente pensa, eu pensei, eu posso passar a minha vida inteira me lamentando que meu filho não vai ser igual às outras crianças, seja lá que ilusão é essa, que são outras crianças, mas eu posso viver a minha vida, ter os meus objetivos, incluindo o Gabriel, incluindo as limitações que Gabriel tem nesse meu projeto de vida. E eu escolhi esse outro caminho. Gabriel tem 14 anos hoje, ele não acompanhou na escola, nunca seguiu assim, uma turma que tivesse a idade, como que se diz, cronológica dele. Ele sempre esteve em sala de aula com crianças mais novas do que ele.
quando eu penso assim em educação, quando eu penso assim no futuro do Gabriel, hoje, porque isso é também uma das coisas que a gente quer e a gente nem sabe por que quer. Por que a gente quer um filho na escola? Por que a gente quer que uma criança seja alfabetizada? Eu acho que nem quem tem filho normal para pensar por quê. Por que a gente quer escolarização? A gente não pensa sobre isso. É uma coisa que já é criança, lugar de criança na escola. Mas ninguém para pensar o que é a escolarização, os benefícios, os malefícios. A escolarização que a gente tem é suficiente para as crianças autistas ou para crianças não autistas. E quando o Gabriel chega com esse grande desafio para mim, de pensar por que escolarização para Gabriel. O meu foco, sinceramente, não é Gabriel saber ler e escrever, o que ele não sabe. Perdão, ele não escreve, né? A gente tem a aposta que ele saiba ler, mas ele não pega no lápis e não escreve. Mais importante do que isso é ele ser autônomo, é ele dar conta de si mesmo. Então, como existem diversos tipos, né, de manifestação do autismo, alguns são bem capazes intelectualmente, bem desenvolvidos e outros não. Então, mais importante do que saber ler e escrever, saber os assuntos da escola, tirar boas notas, ou seja lá o que for o desempenho escolar, é mais importante a autonomia. Então, quando se pensa em educação da criança, do adolescente com autismo, a gente tem que pensar nessa adaptação da vida diária, de calçar os sapatos, de fazer a própria comida, de se virar. Isso deveria ser pensado também na educação. E toda criança tem potencialidades e desafios, então olhar para isso também, não só para autistas, eu acho que para todas as crianças. Olhar quais são as potencialidades e como desenvolver essas potencialidades e olhar para as dificuldades e como sanar as dificuldades. E, infelizmente, eu não vejo nenhum projeto, público ou privado, aqui em Salvador ou na Bahia, que encare a educação dessa forma mais abrangente e dessa forma mais individualizada para qualquer criança, autista ou não. E esse espaço precisa ser suprido porque é uma necessidade geral. Quando a gente pensa assim, eu sempre discuto isso quando eu estou em público, que não são muitas vezes, mas quando eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre coloco essa pergunta: por que discutir autismo se a sua família não tem um autista? Se você não convive com o autismo, por quê? E a resposta que eu dou é: uma a cada 88 pessoas que nasce hoje será diagnosticada dentro do espectro do autismo em algum momento da vida. E isso, para a sociedade, é um questionamento que a sociedade tem que fazer: como acolher essas pessoas enquanto adultas, quando chegarem na fase adulta? Como a sociedade vai fazer para acolher? Vai criar instituições e internar? Vai criar oportunidades de utilizar socialmente, de oferecer um trabalho? Como? Isso é um questionamento que todos têm que fazer, porque vai ser um problema social, vai ser uma questão social. E já está acontecendo, porque Gabi, por exemplo, já tem 14 anos. Gabi não é a primeira geração de autistas, né? O autismo foi diagnosticado em 1940. Então, já temos adultos autistas e nós não vemos eles, nós não os vemos, mas eles estão. Então, onde? Em casa, trancados? Em instituições? Estão aonde? Então, é preciso pensar a educação adaptada, sim, mas não é adaptada só para autistas, é adaptada para todos. E isso não tá, esse pensamento não está sendo levado adiante, não está sendo estudado mesmo, não está sendo pensado pelos educadores, pelas instituições, pelos órgãos responsáveis. You ain't got no face to stand. Reach out for something and they slap your hand. Eu vou confessar, eu não sou muito de tecnologias, não. Mas há muito tempo eu já ouço falar da comunicação alternativa. A
comunicação alternativa, uma das formas de comunicação alternativa, ela é simples, ela não é uma tecnologia muito complicada não, ela é realmente através de fotos ou figuras. O que acontece? Um autista, quando ele vê um objeto, ele consegue identificar, se relacionar com um objeto. Quando você tem uma figuração desse objeto, para ele é um trabalho a mais, identificar que aquela figuração representa o objeto. Então, fotos seriam a primeira forma de comunicação alternativa, é o objeto em si. Por exemplo, quando o Gabi queria beber alguma coisa, a gente oferecia um copo. Quando ele tocava o copo, a gente sabia que ele queria beber. A segunda fase é foto, porque a foto ela é mais próxima do objeto. Então a foto do copo substitui o copo. Mais à frente, o desenho do copo substitui o copo. E daí passar para tecnologias de computador, assim, aplicativos no tablet ou no computador, representando figuras, né? Eu não uso porque, como eu falei, eu sou tecnofóbica, mas eu sei que há formas de tecnologias de comunicação alternativa por computadores, inclusive alguns autistas, até autistas famosos, como a Carly, eu não sei se você já ouviu falar, uma menina chamada Carly, ela tem um blog, depois eu posso até passar para vocês. Essa menina, ela tem acho que 14 anos, 15 anos também, ela tem autismo severo também, igual a Gabriel, ela tem estereotipias. Estereotipias são movimentos repetitivos severos, porque o de Gabi não é tanto, mas ela assim, ela não para de se mexer, ela não consegue segurar o corpo no lugar, mas ela escreve um blog. Então, isso começou quando ela digitou uma primeira palavra no computador. Isso abriu uma enorme janela de comunicação com os pais que nem sabiam que ela sabia ler, e ela já estava com tudo aquele pensamento todo articulado dentro da cabeça dela, o corpo não demonstrava. Então, é preciso realmente tornar acessível as tecnologias de comunicação alternativa, porque a gente não sabe o potencial dessas crianças têm, dessas meninas têm. E hoje também eu vou fazer meio que comercial, não conheço, vou fazer que nem Silvio Santos, não conheço, mas conheço gente que conhece e gosta do aplicativo Alts, que é gratuito, que é baixado gratuitamente. Tecnologia é uma coisa que tem de desenvolver tão rapidamente, se houver o investimento apropriado, se houver a intenção apropriada, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode melhorar na qualidade de vida dessas pessoas com autismo, com o avanço da tecnologia, a utilização das tecnologias existentes para esse propósito. Sobre a vida prática, por exemplo, eu sei que existem alguns programas que falam da vida cotidiana, que mostram assim, filmezinhos passando. Primeiro você faz sequenciamentos, primeiro você faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo outro. Isso para o desenvolvimento do raciocínio lógico, até da vida diária, isso é muito, muito importante para... o que eu penso do futuro, né? Para mim e para o Gabriel, eu acho que a gente está num caminho muito bom, que é de realizar o meu sonho, o dele também, mas assim, como eu não sei qual é o dele, ele vai pongar no mundo, que é viajar. Então eu tenho feito várias preparações, e Gabriel é um ótimo companheiro de viagem, ele topa tudo, então eu disse a ele que a gente vai para Paris. Então, eu tenho feito várias preparações de adaptações, de quartos de hotel e tudo e tal, para a gente conseguir realizar esse sonho de eu viajar para os lugares que eu quero, levando o Gabi junto. Esse é o meu sonho. E quando eu penso assim para todos os autistas, para a comunidade que a gente vive, eu penso que é importante esse investimento nessa educação mais voltada, mais focada para as necessidades mesmo reais. Eu acho que autistas são pessoas muito competentes em alguns aspectos, por exemplo, eles são muito organizados, então tem várias profissões, vários trabalhos que eles podem se sentirem realizados fazendo e doarem muito para a sociedade, podem colaborar muito para a sociedade. Então investir nisso, investir em educação pensando no trabalho dele, pensando na autonomia, pensando nele como adultos autônomos,
E isso é uma coisa que não estou vendo muito acontecer, mas é um desejo que eu tenho no futuro. O caminho para o autismo é esse. Outra coisa que é importante é a aceitação. Aceitação por parte dos pais, aceitação pela sociedade. Não assim, não é aceitar, adaptar. Tudo que tem sido feito com relação ao autismo é como adaptar os autistas à sociedade. Nem a sociedade vai mudar e nem os autistas vão mudar. É preciso haver uma aceitação de que não há essa compatibilidade às vezes. Quando eu penso em relação à cura, quando você fala assim, autismo não tem cura porque não é doença, mas quando eu penso em cura para mim significa essa aceitação. E quando eu penso nessa aceitação, eu vejo que também no tratamento que é dado ao autista é preciso incluir a família. É preciso ter atendimento psicológico para a família assim que recebe o diagnóstico. Isso é fundamental para a saúde da família. E por consequência, para ter uma sociedade também mais igualitária nesse sentido. E eu vou falar um pouquinho do que eu tenho feito em relação a isso. Eu tenho feito para a gente ser visto, para os autistas serem vistos, participarem da sociedade. Esse ano nós tivemos a primeira sessão de cinema adaptada para o público autista, que aconteceu no dia 2 de abril, que é o Dia da Conscientização sobre o Autismo, Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo. A partir desse evento, que foi um sucesso, nós tivemos uma presença de mais ou menos 300 pessoas, sendo pelo menos metade autista, que na verdade foi um evento aberto ao público, porque a minha ideia é de que haja convivência entre autistas e não autistas, para a gente aprender a viver um com os outros mesmo. A partir dessa ideia, eu já fui convidada para fazer uma adaptação de uma peça de teatro, e nós teremos também uma segunda sessão do cinema também adaptado em breve. Então, assim, atividades como essas que promovem a participação da pessoa autista na sociedade são as formas da gente curar o autismo na sociedade. Outra ideia que eu tive e que eu procurei já um shopping na cidade é fazer uma adaptação do shopping uma vez no mês para as pessoas autistas poderem fazer compras, diminuindo as luzes, não botando som ambiente, usando fotos para indicar que loja vende o quê. E isso hoje, por exemplo, hoje eu não vejo os autistas indo fazer compras de forma autônoma. Isso seria uma maneira de fomentar, de ajudar a que essas pessoas realmente se socializem e não ficar só nessa ideia que se faz de inclusão social, sendo como inclusão parece um favor que as escolas fazem em aceitar a criança, um favor que os espaços públicos fazem em aceitar a criança. E sim que elas têm o direito, como todas as outras, de participarem das atividades sociais. Fazer compras, ir para o cinema, são coisas que são simples para todo mundo, precisa ser simples para elas também. Eu tenho que dar um sorrisinho final.